E aí, você já foi roubado hoje? Eu posso até fazer essa pergunta porque eu já fui roubado 11 vezes. Aliás, o que eles dizem, gente, jornalista não tem dinheiro. É isso que eu também queria andar com essa placa. Insistir, não tem dinheiro. Eu queria andar com essa placa, sou jornalista, não me roube. Pois se a sua resposta for sim, já fui assaltado hoje, espero que não, então você já pode ser um colaborador de um site que hoje em dia deve ter muitos parceiros na capital baiana. Sabe o Waze? Aquele aplicativo que permite você saber onde está o engarrafamento? Pois há um programa de computador que lembra bastante, mas esse é para quem já topou com o tal amigo do alheio, que é o ladrão. O site, que se chama Onde Foi Roubado, hoje permite o uso por pessoas de vários estados, mas foi desenvolvido por baianos, ou melhor, estudantes daqui da Bahia, estudantes de ciência da computação. Márcio Vicente, boa noite, tudo bem? Boa noite, Renato, boa noite, Felipe. Boa. E o predestinado, que com o sobrenome desse eu tenho que sacanear um pouquinho, Felipe Norton, tudo bem, Felipe? Tudo bem, boa noite, Renato, boa noite, ouvintes, boa noite, Felipe. Boa noite, Xará. Bem-vindos ao Frequência Baiana. De onde é que surgiu essa ideia de vocês de criar uma rede social dos infortúnios, por assim dizer? Bom, muito bem. A ideia surgiu através de alguns debates que a gente tinha, alguns bate-papos até informais que a gente tinha entre uma aula e outra da universidade, né? A gente, há um ano atrás, a gente pega muitas matérias juntos, então a gente sempre teve a vontade de fazer alguma coisa e desenvolver alguma ferramenta que pudesse ser usada por todos, né? Não tivesse restrição nem de classe social, nem de faixa etária. E aí veio surgindo alguns embates entre nós e um deles foi a situação da segurança pública na cidade de Salvador. Então veio surgindo a ideia, a gente veio formando ela e agregando alguns valores, até que a gente veio para esse formato que hoje é o Onde Foi Roubado, né? Logo de início a gente pensou nesse nome que é bastante fácil de todo mundo pegar. Então hoje essa ideia veio surgindo assim, aos poucos, com opinião de amigos, de familiares, que a gente foi pesquisando, a gente fez pesquisas também com relação à segurança pública no país. E há cerca de 3 meses, um pouco antes do lançamento, a gente percebeu que a gente podia lançar não só para Salvador, né? A gente podia lançar também para o Brasil todo. Então, tá aí hoje o Onde Foi Roubado, a partir de conversas que a gente teve na faculdade, em momentos de descontração também, tomando um chopp. E tá aí. Eu tô aqui fuçando o site, viu, Renato, enquanto ele tá aqui falando, aí tem aqui, eu cliquei na barra aleatoriamente, aí tem, fui assaltado por 2 caras em uma moto, assalto à mão armada, foi na rua ali Marquês de Caravelas, na barra, e a ideia é essa, dar um panorama para as pessoas, onde acontecem mais assaltos, que tipo de assalto que acontece naquela localidade, é essa rede de informação mesmo. Justamente, Felipe. Nossa ideia é levantar uma série de estatísticas, mostrando de forma clara, assim, para o usuário, tentar mostrar tudo que a gente consegue levantar. A gente tenta passar um formulário bem simples, rápido, para que ele possa preencher de forma rápida, para que a gente possa levantar esses dados e mostrar meio que num painel informativo, num mapa, que a gente consegue mostrar todas essas denúncias feitas pelos usuários. Isso que a gente vê como números, isso que a gente vê como dados colocados aí na tela, já foi vivido por vocês? Não, assim, não diretamente. Eu particularmente, eu tive minha casa invadida há 2 meses atrás, mais ou menos, antes de lançar o site, mas não foi a partir daí que teve essa ideia nem nada, mas um dia antes do lançamento do site, minha irmã foi assaltada na porta de casa e aí coincidentemente ela foi a primeira pessoa a fazer a denúncia do site. Fazendo essa pergunta porque assim, a gente às vezes ri para não chorar, né? Porque é uma situação endêmica e às vezes nos bastidores sempre tem uma frequência lado B, né? Frequência humana lado B é aquele que acontece durante o break. E uma das coisas que eu gostaria de perguntar, vem cá, pro entrevistado, você já foi assaltado? E porque é impressionante, assim, sempre difícil. Pergunta e sempre foi, sempre tem história. Ou sabe de alguém que foi, né? Então, uma situação... E aqui eu não estou nem querendo dizer, vocês estão dizendo que Salvador tem... Porque fulano, tal cidade tem mais roubos, ou tem mais... Mas não é nas outras cidades que a gente vive. A gente vive aqui, então é daqui que a gente está falando. Uhum. Você, Felipe? Olha, Renato, eu particularmente nunca fui assaltado, né? E essa história do site, ela é um pouco controversa, porque assim, a gente torce bastante para que o site dê certo, mas de contrapartida a gente não quer que as pessoas sejam assaltadas, né? A gente está tentando, de certa forma, fazer nossa parte para tentar resolver esse problema. Então, assim, você vê que a gente dá um enfoque maior em pequenos assaltos, pequenos furtos, porque essas coisas que incomodam mais a população, né? A gente diariamente vê pessoas sendo assaltadas, batedores de carteiras em viadutos, em pontos de ônibus. Isso incomoda a sociedade, vem trazendo aos poucos um grande prejuízo, seja no celular, seja no relógio. Então a gente está com o site tentando mapear esses lugares e a gente está nessa primeira fase agora de coletas, né? A gente disponibilizou até o momento 2 estatísticas que são
o ranking de objetos. Eu tô aqui olhando ele. Primeiro celular, segundo carteira, terceiro documentos. Por roubar documento, bandido. Ô, bandido. Roubar documento só para dar dor de cabeça ao cidadão. Exatamente. O quarto é outros, né? E o quinto, bolso e mochila. Exato. Então a gente está nesse primeiro momento de coleta, a gente já recebeu um número muito legal de denúncias, tanto em Salvador também quanto em outras cidades do país. Né? Em Salvador, claro, muito mais, porque é onde a gente está, onde a publicidade tem sido feita mais aqui. Mas assim, a gente espera que com o tempo, né, que com o volume de denúncias que a gente vai receber, que quem sabe algum órgão público passe a olhar para o site e busque dar uma atenção para aquelas regiões que a própria sociedade está mostrando, né, que está tendo sempre um furto, um roubo, seja de um relógio ou de uma carteira. De onde é que vem mais acessos? Parece que não é daqui da Bahia, né? Que vem de outro estado. Na verdade, logo quando a gente lançou a página de espera, teve uma quantidade muito grande de acessos que surpreendeu a gente, que foi de São Paulo. Né? Esse número já foi ultrapassado depois do lançamento do site. O lançamento do site foi agora dia 29 de junho. Então a gente tem aí menos de 20 dias de lançado. Mas agora a quantidade maior de acesso é daqui de Salvador. É daqui de Salvador. Isso. Os registros. Os registros e quantidade de acesso também. Ondefuiroubado.com.br, hein, gente? Vai lá, então, se você tiver algum problema do tipo, vale a pena pelo menos o registro aí do que aconteceu. E essa iniciativa é importante, mas não substitui o boletim de ocorrência. É importante frisar isso. Essa é a opinião do consultor de segurança da Stasi, Luiz Brenner, que falou um pouco das impressões que ele tem sobre o site ondefuiroubado.com.br e destacou positivamente o fato de o site ser uma iniciativa que parte da própria sociedade. Isso me remete, na verdade, a um passado, é uma coisa até interessante, quando foi criado, há coisa de uns 20 anos atrás aproximadamente, o Cadastro Nacional de Veículos Roubados, que antigamente as polícias não tinham uma integração. Então, um carro era roubado na Bahia, ele ia embora para São Paulo e ele ficava rodando em São Paulo por tempo indeterminado até cair numa blitz, entendeu? Então, e ninguém sabia que esse carro era roubado. Então, quando ele era encontrado lá em São Paulo, tinha que mandar um ofício para a Bahia ou tinha que mandar por telex para a Bahia. E aí, o empresário, sacando isso, criou o Cadastro Nacional de Veículos Roubados, que você pagava uma taxa. E enquanto seu carro não fosse localizado, você tinha uma manutenção anual tal, e que você ia pagando por isso. Então, quer dizer, foi uma movimentação da sociedade, claro que com uma visão de empresário, que criou um cadastro onde as polícias do Brasil inteiro podiam consultar, que até era uma época que tinha uma avalanche de carro roubado indo embora para o Paraguai. Então, essa iniciativa dos meninos é uma iniciativa muito legal e ela tem, primeiro, a questão de alertar o cidadão, né, que o cidadão vai ter acesso a áreas perigosas, a áreas onde estão acontecendo mais incidências de crime. Por outro lado, para a polícia também isso é bom, que a polícia passa a poder ter uma condição de enxergar como isso está acontecendo. Mas o que eu coloco para ter para ser fiel, né, esse cadastro que eles vão fazer, na minha opinião, acho que eles só deveriam aceitar que a pessoa colocasse a informação se ela tiver um número do boletim de ocorrência. Porque senão qualquer um vai entrar nesse site, vai cadastrar qualquer situação ali e muitas vezes pode ser uma mentira, entendeu? É o famoso fica a dica, né, Renato? Lembra um pouco também algumas discussões que aconteciam com o próprio Wikipedia, né? Que você podia chegar no Wikipedia, aquela biblioteca virtual, que você pode às vezes colocar informações falsas, né? Mas porque é colaborativo. O site tem mecanismos para se proteger de informações equivocadas, falsas? Olha só, primeiro fazendo um comentário ao que o especialista falou, a gente que está há muitos meses, né, nessa empreitada de onde foi roubado, a gente já passou por várias nuances, inclusive essa de tentar barrar falsas denúncias. E um dos nossos objetivos é justamente poder receber uma denúncia daquele pequeno roubo que a pessoa não se dirige a uma delegacia para fazer uma ocorrência. Então, como é que essa pessoa passaria o número da ocorrência dela para a gente? Como é que a gente faria essa validação? Então, esse foi o embate. Então, a gente decidiu, por isso, não pedir o número do boletim para que a pessoa pudesse, mesmo assim, fazer o boletim de ocorrência dela. E buscamos no site fazer um trabalho de conscientização, né? Que aqui que o site é um site que vai servir para toda a sociedade, é um site público, colaborativo, onde as informações que estão ali são fiéis ao que os usuários, os internautas estão colocando, sem nenhuma influência nossa, né? Então, a gente, além desse trabalho de conscientização, a gente também tem um trabalho por trás, na parte de tecnologia do site, onde a gente tenta tratar se tem computadores tentando fazer denúncias automáticas, ou se tem alguém tentando fazer muitas denúncias ao mesmo tempo, para que seja um número menor
de denúncias falsas, né? Claro que vai acontecer, a gente sabe que as pessoas vão ou por curiosidade ou por querer mesmo brincar, colocar lá uma denúncia para experimentar o site, mas isso acontece tanto nas redes sociais quanto no Waze, então é uma coisa que a gente não pode evitar. Da mesma forma que hoje acontece muito também na questão dos trotes, a polícia, o corpo de bombeiros, a gente não tem como eliminar 100% isso. A gente, como o Felipe falou, a gente tenta chegar num risco zero, né? Chegar num número bem pequeno, e a gente espera que, se a maioria da população se conscientizar e fazer um trabalho legal e colocar sua denúncia verdadeira, o número de denúncias falsas vai ser muito pequeno com a quantidade de denúncias verdadeiras. Daqui a pouco a gente retoma o papo, então, com os estudantes de Ciência da Computação da UFBA, Márcio Vicente e Felipe Norton, sobre o site foiroubado.com.br. Pois é, chegamos nesse ponto, um site que reúne aí informações dadas por internautas, por usuários da internet, de roubos, assaltos, furtos, que acontecem não só em Salvador, como em qualquer outra cidade também do país. Hoje a gente recebe aqui em Frequência Baiana os jovens que desenvolveram um site que mapeia os lugares onde acontecem assaltos e que recebe informações das próprias vítimas, né, Renato? Mas no estúdio a gente aqui conversa com os estudantes de Ciência da Computação da UFBA, Márcio Vicente e também Felipe Norton. O que vocês pensavam da cidade em termos de segurança antes e depois de fazer esse site? Mudou alguma coisa no olhar de vocês sobre a cidade? Mudou sim, Renato. Antes de lançar o site e divulgar essa nossa ideia, eu particularmente não tratava com as pessoas, eu ouvia, claro, uma vez ou outra, algum amigo dizendo, fui assaltado, meu irmão também foi assaltado uma vez voltando do colégio, mas eu não tinha esse contato mais próximo com essa área, né? E logo depois do site, da página de lançamento, da nossa fanpage, a gente começou a receber pessoas falando, né? Às vezes falava que foi assaltado voltando do trabalho, ou indo para algum lugar, indo para algum shopping. E a gente passou a ter noção de que realmente essas coisas acontecem com muitas pessoas na cidade toda. Então, com onde foi roubado agora em produção, a gente tem noção da falsa calmaria que a gente pensa, né? Que a gente vive. Então, eu antes achava que a cidade não tinha esse número de assaltos tão grande, mas hoje a gente percebe que só pelo número de acessos que o site tem, pelas pessoas que curtam o aplicativo na nossa fanpage do Facebook e pelos números de denúncias que a gente está recebendo no nosso site, a gente vê que existe sim esse número de assaltos muito grande na capital da Bahia. E uma coisa que mudou muito assim também, a questão de cada denúncia vira uma história pra gente. A gente passa a ler todas as denúncias e não necessariamente se comove, mas a gente fica, poxa, aqui do lado de onde eu trabalho teve um assalto, então a gente passa a ler todos. Já teve até um caso de sequestro, não sei se foi aqui ou se foi em São Paulo, que já teve um sequestro, então a gente acaba cada nova denúncia é uma nova história que a gente acaba vendo, né? É isso que a gente queria perguntar, que a gente percebe aqui, fazendo uma leitura rápida, acessando o site de vocês, por exemplo, a gente consegue tirar dos números uma impressão, por exemplo, que acontece em muitos casos na orla de Salvador. A gente queria saber se a partir dos relatos que vocês já leram, vocês também já perceberam alguma história inusitada, alguma coisa diferente que vale a pena contar para as pessoas que vocês já leram, já souberam sobre o site, né? Foi o que eu estava comentando hoje com um colega, ele veio me falar do site e tal, que estava acessando, e uma coisa que eu reparei nesses dias é que a maioria dos assaltos que foram registrados, assalto à mão armada, tem ocorrido em pontos de ônibus, né? Então é uma coisa que eu particularmente reparei. Eu não reparei só na questão da orla, eu vejo que pro lado do leste de Salvador, assim, a miolo? Conhecido miolo de Salvador? Barra. Sim, tá, entendi. E que a gente está tendo mais índice de denúncia lá. Né? Então, para mim, é ser na região da Pituba, na região do Tapuã, Boca do Rio, e está sendo do outro lado, né, da cidade.